Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a vida perdeu uma importante batalha nesta última semana no Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, com largo placar de 8 votos a favor e 2 votos contra, decidiu por permitir, por descriminalizar o aborto de anencéfalos em nosso país. Essa decisão, senhor presidente, fere normas jurídicas e constitucionais de proteção à vida, joga por terra, deputado Amaury Teixeira, o Tratado de São José da Costa Rica, da qual o Brasil é signatário, e avilta frontalmente este parlamento, na medida em que o Poder Judiciário transcende as suas competências e passa a legislar em flagrante menosprezo e até mesmo, eu diria, senhor presidente, desprezo às atribuições desta casa. Eu estou, confesso a Vossa Excelência, estou de luto e estou envergonhado ao assumir esta tribuna nessa oportunidade. Nesta última semana, tive a oportunidade de relatar a Vossas Excelências uma das experiências mais ricas de toda a minha vida, que foi o encontro que tive com 3 das pessoas mais especiais que já encontrei ao longo da minha história, ao longo da minha vida. Refiro-me à pequenina criança de 2 anos e meio de idade, chamada Vitória. Refiro-me aos pais desta criança, chamados Carlos e Joana, uma linda família, uma especial família, lá da cidade de São Paulo, no meu estado. Ela vive, senhor presidente, inexplicavelmente sem cérebro, feliz ao lado dos seus pais. E sem explicação também, ela os reconhece. Eu não sei explicar isso, a ciência não sabe explicar, mas ela os reconhece. Ela é uma linda menina, uma linda criança. Vitória de Cristo é o seu nome, é por si só, sem dizer uma só palavra, um discurso eloquente em defesa da vida. Ela sensibilizou não somente a mim, mas a todos os que comigo estavam neste encontro, no corredor das comissões, aqui na Câmara dos Deputados. No entanto, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, esse discurso eloquente, poderoso, não foi suficiente para sensibilizar aos ilustres, aos insignes ministros da Suprema Corte. A cada voto declarado, uma surpresa desagradável, um espanto, um choque se abatia sobre os perplexos defensores da vida. E eu quero fazer aqui um destaque ao voto do relator, ao voto do ministro Marco Aurélio de Mello. E eu quero deixar claro o meu respeito pelo ministro Marco Aurélio. Trata-se, na minha opinião, de uma das mentes mais ilustres e mais brilhantes do nosso país. É de uma coerência, de uma capacidade
de uma lucidez extraordinária. Muitas vezes eu tenho vindo a esta tribuna aplaudir os seus posicionamentos. Ouvi-lo é sempre enriquecer-se. Mas nesse julgamento, em especial, o ilustre ministro Marco Aurélio equivocou-se. Ele abre os seus argumentos falando da presença do crucifixo na sala, no plenário da corte e nas instituições públicas. Fala da laicidade do Estado, fala da militância dos religiosos em temas que envolvem a defesa da vida. Qual é, senhor presidente, a conexão? Qual é a relação entre o objeto que estava em discussão, em debate naquela corte, naquela oportunidade, e esses temas, esses tópicos em que tocou o ministro Marco Aurélio? Os ministros da Suprema Corte parecem terem tentado carimbar os argumentos daqueles que apresentaram-se contrários aos seus entendimentos, à condição de argumentos religiosos. Questionou-se a participação ou a tentativa da CNBB de participar do debate. Descredenciou-se a CNBB na participação do debate, como se uma instituição tão sólida como a CNBB, que representa um segmento religioso, não tivesse capacidade, não tivesse condições de participar desse tema e desse debate numa condição jurídica, numa condição legal, que fosse apenas tratar do assunto sob a perspectiva religiosa. Em alguns momentos, senhor presidente, parece mesmo que ser religioso neste país é colocar-se num subpensamento, no subentendimento. Quantas vezes o fato de se pertencer a uma bancada evangélica, fazer parte de uma bancada católica, parece carimbar a condição desta pessoa, deste parlamentar, nas defesas que faz pela vida e pela família, como se fosse, antes mesmo de apresentar os seus argumentos, um fundamentalista, um retrógrado, como se fosse um fanático. E eu quero aqui, presidente, fazer um destaque, uma referência, por exemplo, à presença do crucifixo neste plenário. E para mim, senhor presidente, não se trata apenas do símbolo de uma fé religiosa, mas ele retrata uma mensagem poderosa, que parece incomodar, que parece constranger, porque a mensagem que este símbolo prega, revela, manifesta, é a mensagem do homem mais injustiçado que já viveu na face dessa terra. Nós estamos falando de um bom filho, nós estamos falando de um bom irmão, nós estamos falando de um bom cidadão, cumpridor dos seus deveres, que pagava os impostos, que fazia o bem às pessoas, que foi acusado injustamente, foi caluniado, que foi julgado de maneira fraudulenta, que foi condenado sumariamente e em seguida sofreu a pena capital. Nós temos, portanto, o maior injustiçado de todos os tempos.
E quando ele está aqui presente, representado nesse símbolo, ou no plenário da Suprema Corte, ali está a mensagem fazendo um apelo às nossas consciências, para que injustiças não sejam cometidas, injustiças como a que o STF cometeu com os parentes e os familiares das vítimas de Cesare Battisti, quando ele foi escondido pelas togas dos nossos ministros e nós não o extraditamos para a Itália, onde ele havia sido condenado por ter cometido crimes, e nós dissemos ao mundo que ele era bem-vindo no Brasil e demos a ele cidadania. O Brasil, senhor presidente, é um Estado laico, mas não é um Estado ateu e não é um Estado laicista. O preâmbulo da nossa Constituição invoca a proteção de Deus. Na mesa diretora desta casa, aqui na mesa, nós temos a Bíblia Sagrada, e aí não está apenas como um livro religioso, mas ela contém, por exemplo, o Decálogo, que é o que traz para nós os fundamentos da legislação. Qual deles, senhor presidente, qual dos temas tratados pelo Decálogo nós poderíamos dele extrair para que a sociedade pudesse ser melhor, mais justa, mais humana, mais digna? Pelo contrário, o que vimos nesse esforço para que esse debate fosse reduzido à questão religiosa, é uma insanidade. Não faz absolutamente nenhum sentido. E nesta ocasião, num debate que não era religioso, porque o que estava se debatendo era uma questão de dignidade da vida humana assegurada pela nossa Constituição, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, nós vimos a vida perder esta significativa e importante batalha. E neste momento, senhor presidente, quando nós decidimos por permitir o aborto dos anencéfalos, nós decidimos eliminar os indesejáveis. A sociedade brasileira decidiu, sim, decidiu através dos votos dos ministros do STF, que não receberam um voto, como os parlamentares, como aqueles que integram o poder legislativo. A sociedade brasileira agora decide eliminar os indesejáveis. E hoje, senhor presidente, nós estamos permitindo que sejam eliminados os indesejáveis anencéfalos. Mas daqui a pouco nós vamos permitir que sejam eliminados os indesejáveis com síndrome de Down. E daqui a pouco mais, por um exame morfológico, vai se detectar que um feto em formação tem ali um defeito no pezinho. Nós vamos eliminar os indesejáveis com defeito nos pezinhos. E vamos chegar, senhor presidente, ao momento em que nós vamos, nascidas as crianças, eliminar aqueles que nasceram doentes, eliminar aqueles que nasceram com defeitos físicos, eliminar aqueles que estiverem fora dos padrões de beleza, aqueles que nós achamos que não são bonitos. Estamos descartando, eliminando os indesejáveis, como atualmente algumas etnias indígenas já o fazem no Brasil, quando 300 crianças indígenas são eliminadas a cada ano em nosso país, porque nasceram gêmeos, ou porque nasceram doentes, ou porque nasceram com defeito físico, ou até porque nasceram de mães solteiras. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares,
quero chamar a atenção de vossas excelências para o risco que nós estamos enfrentando, para o que está diante de nós e o que está à nossa frente. Existem alternativas, senhor presidente, e alternativas que precisam ser pensadas por esse parlamento, refletidas. Primeiro, nós precisamos, isso ainda não foi feito nessa casa por interesse de grupos econômicos poderosos, mas precisamos começar um programa de prevenção, e estamos fazendo um encaminhamento já no dia de amanhã, através da mesa da casa para o executivo. Precisamos começar um programa de prevenção, permitindo que as meninas, já crianças, possam ser ministradas com dosagens de ácido fólico no alimento, na comida, que possam ser ministradas com ácido fólico já nos alimentos, na comida que participam, que comem. Isso fará com que nós venhamos a reduzir drasticamente os riscos da possibilidade de nascerem crianças anencéfalas no nosso país. Mas temos também, senhor presidente, uma alternativa ao aborto de anencéfalos, que se permita então a mãe que pelo exame morfológico detectou que ela é mãe, está gestando uma criança anencéfala, que ela possa antecipar o parto, e que esta criança seja colocada numa incubadora e a vida possa completar o seu ciclo natural. E que nós, senhor presidente, possamos assumir nessa casa um compromisso de nos levantarmos em defesa da vida, um compromisso de defendermos a dignidade da vida humana, porque quando nós abrimos mão deste princípio fundamental, nós estamos também aos poucos abrindo mão e negociando outros valores e outros princípios que nos revelam a disposição que nós temos enquanto sociedade de cada vez mais nos desumanizarmos. E eu peço a Vossa Excelência a compreensão de me conceder 2 minutos e eu vou concluir, senhor presidente, a minha linha de raciocínio e finalizar os meus argumentos. Esta última semana, quando assumi a tribuna, lembrei a Vossas Excelências de um episódio que me comoveu e comoveu milhões de pessoas em todo o mundo, quando o presidente da Venezuela, o presidente Hugo Chávez, numa missa na semana da Páscoa, ele faz um pedido emocionado a Jesus Cristo, e ele pede a Jesus Cristo que conceda a ele mais anos de vida, porque ele ainda não havia conseguido fazer pelo povo venezuelano tudo aquilo que ele pretendia ter feito. Eu, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu me comovi porque eu sei exatamente o que é enfrentar esse adversário terrível que o presidente Hugo Chávez enfrenta. Eu já enfrentei um câncer, eu sei o que é o drama desse diagnóstico. É uma batalha que não é enfrentada apenas através de medicamentos, não é enfrentada apenas através de tratamentos, é uma batalha travada interiormente, mentalmente, psicologicamente, espiritualmente, a cada dia, diariamente. Eu, naquele momento, senhor presidente, eu estava pensando, se nós tivéssemos condições de ouvir essas crianças, esses fetos, o que eles diriam, quais seriam os apelos que eles nos fariam, que fariam as nossas consciências. Eu desejo vida longa, desejo restabelecimento ao presidente Hugo Chávez, que ele tenha força e consiga superar essa adversidade, essa dificuldade, fique bem, assim como desejo o bem do nosso país irmão, a Venezuela.
mas eu desejo aqui fazer um apelo veemente a vossas excelências, veemente a esta casa, de que esta casa tenha como principal razão, e eu concluo agora, senhor presidente, como principal razão do seu trabalho, da sua existência, da sua constituição, a luta em defesa da vida, porque a vida, ela é a nossa base, é o fundamento, é o motivo, é a razão pela qual todos nós, todas as senhoras, todos os senhores, foram legitimados pelo povo para aqui estar, para a defenderem. Eu finalizo agradecendo, senhor presidente, por essa concessão generosa de vossa excelência, deputada Érica Cocai, demais colegas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Ele tenha misericórdia do Brasil, que Ele tenha misericórdia das nossas crianças e que Deus abençoe o Brasil. Muito obrigado.